Aí pessoal, tudo bem? Então o Krishna aqui continua instruindo o seu grande devoto Dava, falando sobre o lugar apropriado, o tempo apropriado para executar as práticas espirituais, né? Ele fala assim, considere que o tempo específico é puro quando é apropriado ou em virtude de sua própria natureza ou devido à obtenção de parafernália conveniente para a execução do próprio dever prescrito. Aquele tempo que impede a execução de dever é considerado impuro. Quando a pessoa é impedida de executar seu dever, aquele tempo é impuro, né? Esclarece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto, por palavras, por rituais, por efeitos do tempo ou conforme a magnitude relativa. Bem específico aqui, ó. Aqui fala que no significado uma alma que não se polui em virtude do contato ocasional com materialistas, ao passo que alguém cuja devoção a Deus é muito pequena é facilmente levado embora e colocado em dúvida devido à má associação. Então, quer dizer, depende, né? Se a pessoa é um grande devoto, ele não se afeta, mas se a pessoa é um devoto fraco, ele se afeta, né? Coisas impuras podem ou não impor reações pecaminosas a alguém, dependendo de sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física. Vários objetos, tais como grãos, utensílios de madeira, coisas feitas de osso, fios, tecidos, objetos derivados do fogo, pele, objetos, são todos purificados pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pela terra, pela água, separada ou combinadamente. Aqui se menciona a palavra kala, o tempo, porque todos os processos purificatórios acontecem dentro do tempo. Considera-se que um agente purificador específico é apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro ou cobertura suja de algum objeto contaminado e faz com que ele retome sua natureza original. Pode-se purificar o eu através do banho, caridade, austeridade, força física, força pessoal, rituais purificatórios, deveres prescritos, e assim vai, né? O mantra é purificado quando cantado com o conhecimento adequado, e o trabalho do indivíduo é purificado quando oferecido a mim. Dessa maneira, mediante a purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho, a pessoa se torna religiosa, e devido à negligência desses 6 métodos, considera-se que ela é irreligiosa. Olha só. Às vezes a piedade torna-se pecado, e às vezes o que é geral em pecado, segundo o preceito védico, torna-se piedade. O oposto também ocorre, olha só. Semelhantes regras especiais de fato erradicam a distinção nativa entre piedade e pecado. Olha só. Aqui, Krishna, né, explica com nitidez que a piedade e pecado no mundo são sempre considerados relativos, né? Por exemplo, se a casa de um vizinho pega fogo e alguém abre um buraco no teto para que a família presa se escape, ele é considerado, ele é um herói, né? Em condições normais, contudo, se ele abrir um buraco no teto do vizinho e quebrar a janela, é um criminoso. Boa analogia, né? Uma coisa que é pecado numa situação, outra não é. Essa analogia aqui é muito boa, graças a Deus. As mesmas atividades que degradaria alguém elevado não causam a queda daqueles que são caídos. De fato, quem está deitado no chão não pode cair mais. A pessoa que já é caída, né? Então, as atividades dela não vai afetar mais nada, mas uma pessoa elevada cai, né? A associação material, que é ditada pela própria natureza do ser, é considerada uma boa qualidade. Por restringir determinada atividade pecaminosa ou materialista, o indivíduo se livra do cativeiro resultado deste ato. Semelhante renúncia é a base da vida religiosa e auspiciosa para os seres humanos e afasta todo sofrimento, ilusão e medo. Quer dizer, se a pessoa se restringe a cometer atividades pecaminosas, né, materialistas, ele se livra do cativeiro. Uma coisa que é pecaminosa não vai fazer, né? Quem aceita os objetos materiais dos sentidos como desejáveis, na certa se apega a eles. Desse apego surge a luxúria. Da luxúria cria desavenças entre os homens. Que já fala na Bhagavad Gita, né? Da luxúria surge a ira, né? Da desavença nasce
A ira intolerável, seguida pela escuridão da ignorância. Essa ignorância domina rapidamente a ampla inteligência do homem. Ó Santo Dava, considera-se que alguém privado de verdadeira inteligência perdeu tudo. Aí quando essa cadeia aí, né, que a pessoa ela fica iludida, ela perde a inteligência, né? E aí quem perdeu a inteligência perdeu tudo, né? Desviado do verdadeiro objetivo de sua vida, ele se torna inerte, tal como um cadáver. Olha só. Importantíssimo. Né? Por isso que a consciência de Cristo é importantíssima. Né? Aí fala no significado aqui que a consciência de Cristo é tão vital, essencial, que quem se desviou desse caminho progressivo de autorrealização é considerado quase inconsciente, ou tal como um cadáver. Dessa maneira, as entidades vivas eternas tornam-se caídas, perdidas no oceano da essência material. E só pela misericórdia, especial dos devotos puros, que elas podem ser salvas. Os devotos do Senhor, portanto, instruem as pessoas caídas a cantarem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mediante tal processo, pode-se reviver, sem demora, nossa consciência de vida verdadeiras. Em virtude da absorção no gozo dos sentidos, a pessoa não consegue reconhecer nem a si nem os outros, vivendo inutilmente em ignorância, tal como uma árvore. Ela apenas respira como fole. Olha só. Quando a pessoa se absorve em gozo dos sentidos, ela fica inútil, né? Olha só. Aquelas afirmações das escrituras que prometem recompensas frutivas, não prescrevem o bem último para os homens, mas só meras seduções para levar à execução de deveres religiosos. Elas são exatamente como promessas de doce feitas para induzir uma criança a tomar remédio benéfico. Porque às vezes a pessoa dentro do doce coloca um remédio, né, para a criança comer o doce e tomar o remédio. Então essas são as partes dos Vedas que falam que prometem recompensas celestiais, divinas. Pelo simples fato de nascer nesse mundo, os seres humanos ficam apegados dentro de suas mentes e gozo pessoal dos sentidos. Aqueles que ignoram o verdadeiro interesse do próprio eu divagam no caminho da existência material, dirigindo-se aos poucos à escuridão. Porque os Vedas os encorajariam ainda mais a desfrutar o gozo dos sentidos, eles, embora tolos, observam com submissão os preceitos védicos. Homens com inteligência pervertida não compreendem o verdadeiro propósito do conhecimento védico. Em vez disso, propagam como a mais elevada verdade védica as afirmações floridas dos Vedas, que promovem recompensas materiais. Aqueles que têm verdadeiro conhecimento a respeito dos Vedas, nunca falam dessa maneira. Porque os Vedas têm parte, né? Que é a parte, as afirmações floridas dos Vedas, que fazem promoções para atrair as pessoas, e as pessoas materialistas elas acham que isso é a meta última, né? Então são chamados karma mimamsa, né? É claro que não existe nenhum reino eterno de Deus além desse universo, e por isso a pessoa deve tornar-se um praticante profissional de rituais védicos. Esses são os karma mimamsa, né? Olha só. Né? Fala aqui que mesmo os semideuses, que são moradores permanentes do céu, estão sempre olhando para a morada eterna do Senhor Supremo. Os todos admiram os padrões do céu material. Deve, portanto, observar que os próprios semideuses são devotos do Senhor Supremo. Ninguém deve tornar-se um falso propagador do pretenso conhecimento védico, senão que deve adotar a consciência de Krishna e dar uma solução genuína ao problema do progresso na vida. Aqueles que são cheios de luxúria, avareza, cobiça, confundem meras flores com o verdadeiro fruto da árvore. Perplexos devido ao reflexo do fogo e sufocados por sua fumaça, eles não conseguem reconhecer a própria identidade verdadeira. Quando a pessoa está dominada pela luxúria, ela confunde as coisas, ela só está atrás de gozo dos sentidos, então a linguagem florida dos Vedas, ela acha que é a meta última. E assim elas não conseguem reconhecer sua própria natureza espiritual. Vamos continuar no próximo vídeo.